Pessoal, como eu já tinha falado, eu vou pedir para eu gravar as aulas, mas vocês não se importam muito, né? Então, dando continuidade à parte da disciplina, né, nós vimos semana passada e durante esses dias sobre o juros simples, né, sobre a capitalização de juros simples. Para que a gente começou com ela? Para vocês entenderem o funcionamento, ela tem uma parte de matemática um pouco mais simples, e vocês fizeram alguns exercícios para vocês pegarem isso e dominarem essa parte, né? Então é mais para treinar o raciocínio de vocês, para a gente entrar no sistema de juros compostos, que é o que realmente a gente vai trabalhar com ele, tá? Então vocês tinham a lista, se fizeram, ótimo, se não fizeram todas, ok, quiser fazer depois, mas não é importante isso, agora que a gente vai refazer o mesmo processo com os juros compostos. Vou explicar um pouco hoje, a gente vai trabalhar as contas e aí vou entregar outra lista, igual aquela lista passada de contas, para vocês treinarem as contas, tá? E aí nas outras semanas eu vou entregar a lista de exercícios mais parecido com o que vai ser a nossa avaliação, tá? Então hoje eu termino essa explicação, dou uma lista parecida com a lista passada para conta, vamos ficar aqui fazendo, e aí nas próximas semanas eu vou entregando outras listas com problemas que vão ser mais próximos do que serão a nossa avaliação. Então nas próximas aí 2, 3 semanas a gente vai ficar fazendo isso aí, e assim que todo mundo tiver terminando essas listas, né, será essa da parte matemática, mais 2 de problemas, aí a gente marca a avaliação. Eu imagino que aí em torno de mais 2 semanas para exercício e a prova, ou quem sabe mais 3 e a prova, tá? E a avaliação, na verdade, né? Tá? Então a gente vai terminar isso aí, e aqui a gente vai fazer toda aquela construção de novo. Então agora a gente entra no sistema de capitalização composta. O raciocínio todo é o mesmo do juros simples. Então você tem um dinheiro investido hoje, essa variação para o futuro, porque tem um deslocamento no tempo, uma variação em função do tempo e da taxa de juros, mesma coisa. Agora o que muda? Vai mudar o conceito na conta que a gente vai fazer, e aí com isso muda um pouco a matemática, tá? Então a definição de juros compostos é o sistema em que os juros de cada período devem ser somados ao capital, consequentemente também passam a render juros, ou então a gente vai conhecer como juros sobre juros. No sistema de juros simples, os juros eram sempre calculados em cima do capital. Até teve uma questão lá que vocês ficaram com essa dúvida. Não, a gente está no sistema de juros simples sobre o capital. Agora a gente está mais na realidade. Se você colocou um dinheiro e esse dinheiro está rendendo e você não tirar os juros que ele rendeu, ele tem que render juros. Então aqui a gente está nesse sistema de juro composto. Então aí já muda um pouco alguns detalhes matemáticos, tá? Como no sistema de juros simples era uma função linear, que eu mostrei para vocês, então em qualquer ponto dessa reta, dessa função, você tinha uma taxa de troca constante. E aí não fazia diferença, eu vou fazer uma conta ao mês, ao ano, ao semestre, ao bimestre. Agora no sistema de juros compostos, isso vai fazer uma certa diferença. Dependendo do tipo da capitalização, se ela vai ser mensal, bimestral, semestral, anual, vai ter um resultado um pouco diferente. E aí vai entrar importante esse conceito de taxa equivalente. No juros simples também tem ela, só que não faz diferença você calcular ao mês quanto calcular o ano, que a taxa vai ser equivalente. Agora nos juros compostos, isso vai ter uma diferença no resultado, tá? Por isso que eu vou reforçar esse conceito aqui. Então taxa de juros equivalentes são taxas que, quando aplicadas ao mesmo capital, durante o mesmo prazo, porém com períodos de capitalização distintas, geram o mesmo montante, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui, 10% ao mês durante 2 meses, vai ser a mesma coisa do que 21% ao bimestre. Se você capitalizar 10% um mês, 10% 2 meses, o resultado vai ser igual você capitalizar 21% em um único bimestre, tá? Então percebam o seguinte, se eu colocar o mesmo capital, R$1.000, né, durante o mesmo prazo, então 2 meses, ele tem que gerar o mesmo montante. Isso quer dizer equivalência, tanto faz. Professor, você fez assim para alguém perguntar mesmo, seria 20%? Então, esse sistema do 20% é o sistema de juros simples. Por isso que aqui eu tenho essa conta diferente. No juros simples não faria diferença você fazer 10% ao mês durante 2 meses ou 20%, porque a conta é 10% vezes o capital. Aqui no composto, o 10% do primeiro mês ele acumula a rentabilidade, por isso que dá essa diferença.
E aí tem esse detalhe não pegadinha, né? Mas esse detalhe de que não é 20, porque aqui não é linear. E aí se fossem 3 meses, não seria mais 10 aqui ou mais 11. Ele vai crescendo a função exponencial, tá? Então, por isso que é importante fazer isso aqui, porque se você usar 20% em 2 meses, ao bimestre, não vai bater a conta. Por isso que aqui. Então, pelo que o colega falou, o exemplo de 20% seria um exemplo de taxa, lembra dos outros conceitos que nós temos, né? Taxa equivalente e taxa nominal. Se eu falar para vocês, olha, essa aplicação tem uma taxa de 20% ao bimestre com capitalização mensal, eu estou falando que o 20% é uma taxa nominal, que não condiz com o período de capitalização. Lembrem lá da definição. Taxa nominal é quando o período da capitalização é diferente do período da taxa. Então se eu falo para você, olha, essa aplicação é 20% ao bimestre, porém com capitalização mensal, já fica implícito que essa taxa é nominal. Aí eu tenho que transformar ela numa taxa efetiva. O que é a taxa efetiva? É o período da capitalização ser igual ao período da taxa. Como que eu transformo isso? Proporção. 20% ao bimestre, capitalização mensal, quantos meses eu tenho no bimestre? 2. 20 dividido por 2 dá 10. Tá? Aí eu faço a conta com 10. Aí eu quero achar a taxa equivalente de 10% ao mês durante 2 meses. Não é o 20, não é só multiplicar por 2. Eu tenho que fazer uma conta que vai gerar o mesmo montante, com o mesmo capital, durante o mesmo prazo, porém com períodos de capitalização diferentes. Aí tanto faz capitalização mensal durante 2 meses, quanto capitalização bimestral durante um bimestre. Que aí essa taxa é equivalente a essa. É o raciocínio do tanto faz. Aqui, tanto faz 21% ao bimestre, quanto 10% ao mês durante 2 meses. Tá? E se forem 3 meses, aí é outra taxa equivalente. Tá? Aí já não bate esse raciocínio aqui. Tá? Então, esse é um detalhe que normalmente os alunos se perdem na hora que estão fazendo exercício. Provavelmente vocês também vão acabar se perdendo, mas é natural isso e a gente vai estar treinando. Tá? Aí agora eu peço para vocês fazer aquela conta antes da gente entrar numa generalização dos juros compostos, fazer essa conta dos juros compostos aqui, que é calcular o valor resultante de uma aplicação de R$1.000 durante 3 meses com uma taxa que rende 2% ao mês. Né? Qual que vai ser o montante dessa aplicação? Então vocês calculem como vocês se sentirem livres, pensando do jeito que vocês quiserem. Eu vou dar uma olhada e depois a gente vai e eu explico isso e generalizo. Tá?